Os colegas vereadores, doutor Pedro, minha secretária Rita, ao Damião, a minha aluna, sua filha Giovana, boa noite. Sob a luz e a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia de hoje. Convido a senhora secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Ana Lúcia Polito, presente. Antônio Donizete Duarte, presente. Aparecido Donizete Avante, presente. Gabriel Belarmino D'Amico Soto, presente. Gilson Sebastião, presente. José Roberto Gonçalves Meira, presente. Luiz Carlos Pierazzo, presente. Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, presente. Vandir Donizete Viaro, presente. Estando presente a totalidade dos senhores vereadores, portanto, com o número regimental necessário para dar prosseguimentos aos trabalhos, declaro aberta a sessão do dia de hoje e passo a ata da sessão anterior à mesa para o acolhimento das assinaturas. Convido a senhora secretária a fazer a leitura do expediente do dia de hoje. Indicação 61/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor de obras que faça a instalação dos dispositivos redutores de velocidade nas ruas Rui Barbosa e José Antônio, em razão da alta velocidade com que alguns motoristas trafegam pelo local e vários acidentes ocorridos, colocando em risco as pessoas que por ali passam. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 062/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que estude a possibilidade de implantar um bolsão de estacionamento na entrada da cidade, marginal à rodovia, em razão dos grandes números de caminhões que ali permanecem, dificultando a passagem dos veículos que entram e saem da cidade. O presente pedido se faz em razão do grande número de moradores que reclamam da situação. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019, Antônio Donizete Duarte, vereador, e Ana Lúcia Polito, vereadora. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 063/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor de obras que mande tapar os buracos existentes no bairro Mar Azul, bem como na Avenida do Porto. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019, Antônio Donizete Duarte, vereador. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Indicação 064/2019. Indico ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente que realize a troca de lâmpadas das praças dos nossos municípios, especialmente no bairro Padre Arlindo, em razão de várias estarem queimadas. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019, Antônio Donizete Duarte, vereador. A presente indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Projeto de Lei Ordinária número 40/2019, de 11 de novembro de 2019,
dispõe sobre autorização do Poder Executivo para celebrar parcelamento junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente pela cobrança de uso de recursos hídricos e da outras providências. Antônio Álvaro de Souza, prefeito do município de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar parcelamento junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para a quitação da dívida no valor total de R$ 99.203,22, decorrente da cobrança nos exercícios 2017 e 2019 pela utilização de recursos hídricos do Departamento de Água e Esgoto. Artigo 2º. O parcelamento do montante da dívida expressa no artigo 1º deverá ser pago em 18 parcelas iguais e sucessiva, no valor de R$ 5.511,22. Artigo 3º. As despesas decorrentes dos pagamentos do parcelamento serão atendidos pela seguinte dotação orçamentária: 0116, encargos diversos, 011601, juros e amortização da dívida, 28.833.0033.2069, 4690-7100. Principal da dívida contratual resgatada. Código de aplicação, 110.000. Tesouro Municipal. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Itapuí, 11 de novembro de 2019. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Senhora presidente, por ordem. Com a palavra, a nobre vereadora Rita Xavier. Boa noite, nobre presidente, nosso jurídico, doutor Pedro, vereadores dessa casa, pessoas que nos visitam aqui, como o Damião, presidente do sindicato, o Zé Gatinho, a sua filha e as pessoas que nos ouvem pela internet. Senhora presidente, eu gostaria de estar pedindo em regime de urgência esse projeto. Muito obrigada. Consulta a casa se o presente projeto, sob a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia dessa sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Projeto de lei ordinária, lei número 41, de 12 de novembro de 2019. Institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Itapuí. Antônio Álvaro de Souza, prefeito municipal de Itapuí, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagem no município de Itapuí, a ser desenvolvido em, 1º, áreas públicas municipais. 2. Áreas declaradas de utilidade pública e desocupadas. 3º, terrenos de associações de moradores que possua área para plantio. 4º, terrenos ou glebas particulares. Parágrafo único. A utilização da área do inciso 4º deste artigo se dará com a anuência formal do proprietário. Artigo 2º. São objetivos do programa instituído no artigo 1º desta lei: 1º, cumprir a função social da propriedade. 2º, manter terrenos limpos e ocupados. 3º, proporcionar terapia ocupacional às pessoas da terceira idade. 4º, aproveitar áreas devolutas.
Quinto, incentivar práticas sustentáveis e de respeito ao meio ambiente. Sexto, criar hábito de alimentação saudável, sem utilização de agrotóxico na produção de plantas, hortaliças, frutas e vegetais. Sétimo, oportunizar a integração social entre membros da comunidade. Oitavo, evitar a invasão de terrenos desocupados. Nono, preservação da microfauna e biodiversidade vegetal. E décimo, zelar pelo uso seguro, sustentável, temporário e responsável de bens imóveis subutilizados. Artigo 3º. Para fins de implementação do programa instituído no artigo 1º desta lei, a sua regulamentação caberá ao Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Constitui etapa para a implantação de hortas comunitárias e compostagem apoiada pelo programa instituído no artigo 1º desta lei. Primeiro, localização da área por meio dos cadastros. Segundo, consulta ao proprietário em caso de terrenos particulares. Terceiro, oficialização da área na Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento, depois de formalizada a permissão de uso que atenda aos objetivos do programa para os fins dessa lei. Parágrafo único. Cada área do cultivo poderá ser trabalhada individual ou coletivamente. Artigo 5º. O produto excedente das hortas comunitárias e compostagens apoiada pelo programa instituído no artigo 1º desta lei não poderá ser comercializado, podendo ser consumido livremente pelos moradores residentes no bairro onde se encontra a horta. Artigo 6º. As hortas comunitárias deverão incentivar a compostagem e o reaproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos, preferencialmente para a manutenção e produção de alimentos cultivados no local. Artigo 7º. Fica autorizado ao Poder Executivo a implantação de ecopontos nas áreas das hortas, desde que não haja risco nem prejuízo à plantação. Parágrafo único. Nas áreas destacadas nos incisos 3º e 4º do artigo 1º, a implantação do ecoponto somente será efetivada se houver autorização formal do proprietário. Artigo 8º. Poderá haver a instalação de sistema de irrigação, ficando apenas o procedimento de ligação de água sob a incumbência do Executivo Municipal. Artigo 9º. Fica autorizada a criação do espaço chamado Farmácia Viva, onde haverá o plantio de plantas e ervas medicinais. Artigo 10º. A identificação das espécies plantada ou transplantada ficará em cargo da comunidade. Artigo 11º. É vedada a utilização de agrotóxico nas plantações em áreas utilizadas para desenvolvimento desse programa. Artigo 12º. É dever das pessoas da comunidade preservar a matriz plantada, sendo transgressão um único inconsciente e antidemocrático. Artigo 13º. Os donos dos terrenos que tiverem sido notificados ou autuado por ocasião da não limpeza adequada de sua área poderão requerer desconto ou isenção se autorizarem a implantação de hortas comunitárias em áreas de sua propriedade. Parágrafo único. A regulamentação do benefício cabe ao Executivo Municipal. Artigo 14º. Executivo Municipal ficará autorizada a dar publicidade ao programa Hortas Comunitárias, preferencialmente por mídia digital e virtual, sendo autorizada a divulgação por meio oficiais de comunicação. Artigo 15º. O disposto nessa lei aplica-se também à zona rural do município de Itapuí. Artigo 16º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapuí, 12 de novembro de 2019, Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, São Paulo. Consulta a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, o nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Boa noite, senhora presidente, boa noite aos demais da mesa, boa noite, Damião, Zé Gatinho,
Eu gostaria que esse projeto fosse com urgência. É um projeto muito bom, que andei conversando aí na cidade, o pessoal vai usufruir de alguns terrenos aí que já está. Então, acho que vai ajudar até a manter a cidade mais limpa aí. Obrigado, presidente. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Souto. Obrigado, presidente. Boa noite a todos da mesa, nobres vereadores, a quem nos acompanha aqui na Assembleia, aqueles que nos acompanham pela internet em sua casa. Eu achei também esse projeto muito interessante. Aqui no artigo 8, que a nossa secretária leu, poderá haver a instalação de sistema de irrigação, ficando apenas o procedimento de ligação de água sob a incumbência do Executivo Municipal. Eu imagino, porque eu já trabalhei com horta, né? Herdei do meu pai, a família gosta disso, que vai se consumir bastante água. Então, isso é uma observação que eu gostaria de colocar a todos nobres. E outra coisa que eu acho interessante, que poderia estar aqui também, é que o prefeito tivesse aí, contratasse, se não tivesse um agrônomo, que acompanhasse todas essas hortas que serão aí criadas, né? E que também fosse feito assim uma separação, por exemplo, para que eles plantassem nessas hortas coisas que as nossas escolas precisam. Né? Vai fazer horta, mas vai plantar só alface, chicória. Seria bom que um agrônomo instruísse, né? Fica aí o meu apelo, e plantássemos cenoura, né? Ver se o solo é competente, e de repente uma plantação de tomate, que usa bastante, às vezes é caro, planta mandioca, fazer uma diversificação conforme a necessidade das nossas hortas comunitárias. Né? Então, acho sim que o projeto daria um aproveitamento bom, né, nos produtos para consumo, né, já que não pode o excedente da horta comunitária e compostagem apoiada pelo programa, instituído no artigo 1 dessa lei, não poderá ser comercializado, podendo ser consumido livremente pelos moradores residentes do bairro onde se encontra a horta. Acho muito legal, no papel, muito legal. Só que depois vai ter meia dúzia trabalhando na horta e o bairro inteiro lá desfrutando do suor dos outros. É umas coisas que precisaria ver com mais carinho e ser implantado sim. Tenho o meu total apoio, certo, para esse projeto tocar em frente e tem tudo para dar certo. Muito obrigado. Consulto a casa sobre a aprovação do requerimento verbal do nobre vereador Antônio Donizete Duarte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado o presente projeto, será incluído na ordem do dia dessa sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes, para ser discutido e votado em regime de urgência. Consulto a casa se o projeto de lei número 42 pode ser incluído para votação nessa sessão, em razão do mesmo ter sido protocolado na sexta-feira. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, será incluída em pauta para votação. Projeto de Lei Ordinária número 42, de 22 de novembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber a área de terra em dação em pagamento. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal de Itapuí, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a receber em pagamento
os débitos constituídos nos processos judiciais em face de Antônio César Simão e outros, de número 000-1245-24, 1997.8.26.0302, 0009-179-33, 1997.826.0302, 000-797-67, 1998, 8260302, 0007 614-34, 1997, 8260302, 0005854-73, 1997.8.26.0302, em trâmite perante Comarca de Jaú, São Paulo. A área de 100.505.327 metros quadrados, pertencente ao imóvel da matrícula número 13.719, registrada no 2º cartório de registro de imóveis de Jaú, nos termos do memorial descritivo conforme segue. Inicia-se a descrição desse perímetro de vertigem GPM 0001, de coordenadas N 7.540.496.83 metros e 739.878.96 metros, sem divisa. Deste segue confrontando com matrícula 13.719 e segundo o CRI da Comarca de Jaú, com os seguintes azimutes e distância: 102 graus, 41 e 138 e 50 metros até a vértice GPM 0002, de coordenadas N 7.540, 464.336 metros e 735.01364 m. Muro. Deste segue confrontando com matrícula 13.718, segunda CRI da Comarca de Jaú. Área de regularização de projeto Cidade Legal, com os seguintes azimutes e distância: 192 graus e 34 e 443 e 35 metros, até o vértice GPM 0003, de coordenadas N7.540.03304 metros e E 734.910 e 60 metros, sem divisa. Desse segue confrontando com matrícula 13.719, do 2º cartório de registro de imóveis da Comarca de Jaú, com os seguintes azimutes e distância: 282 graus e 02 e 302 e 40 metros, até o vértice GPM 0004, de coordenadas N 7.540, 100, 60 metros e 734, 615 e 77 metros, e 12 graus e 34 e 188,97 metros, até o vértice GPM 0005, de coordenadas N 7.540, 284 e 45 metros, e 734, 659 e 69 metros, 102 graus e 17, e 108 e 77 metros, até o vértice GP 000M6, de coordenadas N 7.540, 259 e 70 metros, e E 734, 765, 64 metros, 12,21 graus, e 144 e 97 metros, até o vértice GPM 0007, de coordenadas N 7.540, 400
e 85 metros. IE, 734, 798 e 79 metros. 102 graus e 23. E 55 e 59 metros. Até o vértice GP M0008, de coordenadas N 7540, 388, 10 metros. IE, 734, 852 e 92 metros. 13 graus e 28, 06. E 118 e 80 metros. Até o vértice GP M0001, ponto inicial de descrição desse perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao sistema geodésico brasileiro e encontra-se representada no sistema UTM, referenciadas ao meridiano central, número 51 graus fuso. Menos 22, tendo como datum o Sirgas 2000. Todos os azimuts e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeto UTM. Artigo 2º. A propriedade da área disposta no artigo 1º desta lei será transferida para dação em pagamento após homologação judicial de acordo a ser formalizado nos autos dos respectivos processos judiciais, aos quais se dará a quitação. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão através das verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Fica revogada a disposição em contrária. Prefeitura Municipal de Itapuí, 22 de novembro de 2019. Antônio Álvaro de Souza, Prefeito Municipal. Consulto a casa se o presente projeto deve ser considerado como objeto de deliberação. Com a palavra, a nobre vereadora Rita Xavier. Senhora presidente, fazendo uso novamente da palavra, eu gostaria que fosse colocado na ordem do dia de hoje, porque é um projeto muito bom e o prefeito tem um tempo para poder correr com esse processo. Tá? Muito obrigada. Consulta a casa sobre a aprovação do requerimento verbal da nobre vereadora Rita Xavier. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, o presente projeto será incluído na ordem do dia desta sessão, com dispensa de parecer das comissões competentes para ser discutido e votado em regime de urgência. Eita. Eu li a primeira ata, vota, depois li a segunda ata, vota. Vai, amiga. Ata da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramento Público, Finanças e Orçamentos. No dia 22 do mês de novembro do ano de 2019, reuniram-se às 15 horas na sede da Câmara Municipal de Itapuí os vereadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania, Obras, Melhoramentos Públicos, Finanças e Orçamentos, na forma prevista no artigo 33 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Iniciados os trabalhos, verificou-se a presença dos vereadores Luiz Carlos Perazzo, Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier e Gabriel Belarmino D'Amico Soto. Abertos os trabalhos, passou-se a analisar o projeto de lei complementar número 24 de 2019, de autoria do senhor prefeito municipal e que institui o regime estatutário como regime jurídico único dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e fundações públicas. Dispõe sobre o estatuto da Prefeitura Municipal de Itapuí e da outras providências. Verificou-se a apresentação de emendas ao referido projeto, apresentada pelos nobres edis dessa Casa Legislativa, e que receberam os números
02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019, 06/2019, 07/2019, 08/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019 e 12/2019. Pelo presidente da comissão, foi solicitado que se verificasse, junto ao protocolo da Câmara Municipal, se havia algum outro pedido apresentado por servidor público ou entidade de classe trazendo sugestões ao referido projeto, já que o mesmo se encontra à disposição do público em geral, através do website da Câmara Municipal, desde o dia 31/10/2019. Não foi encontrado nenhum protocolo realizado na Câmara Municipal, seja de munícipe, servidor público ou entidade de classe, apresentando outras sugestões ao referido projeto de lei complementar. Analisando-se as emendas apresentadas, a comissão deliberou que as mesmas contribuíssem para a melhoria do projeto apresentado, fazendo algumas correções necessárias e inclusões onde o projeto inicial era omisso. Analisando-se também o projeto de lei, se discutiu sobre sua necessidade e importância. Posto em votação, os membros da comissão deliberaram por aprovar as 11 emendas apresentadas, numerada de 02/2019 a 12/2019. Encaminha-se as mesmas para votação na ordem do dia da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, bem como deliberarem que, quando ao projeto de lei, não há nada a opor. Após, passou-se a analisar o projeto de lei complementar número 25/2019, de autoria do senhor Prefeito Municipal e que institui a lei orgânica da Procuradoria Jurídica do município de Itapuí, nos termos do artigo 76, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Posto em discussão e votação, os membros da comissão deliberaram que não há nada a opor. Não havendo mais nada a se discutir, declarou-se encerrada a presente reunião, mandando-se lavar a presente ata, que vai assinada pelos presentes. Luiz Carlos Perazzo, presidente. Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, membro da comissão. E Gabriel Belarmino D'Amico Souto, membro da comissão. Consulto a casa sobre parecer favorável da comissão em relação aos presentes projetos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, os mesmos irão para a ordem do dia desta sessão. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Souto. Obrigado, presidente. Essas emendas, elas não serão lidas aqui para que o povo tome conhecimento? Na ordem do dia. Após a aprovação da ata, na ordem do dia são lidas. Aí são votadas na ordem do dia. Eu lembro que na nossa reunião do CCJ, eu disse que tinha algumas dúvidas, né? E o parecer de nada a opor, quer dizer, eu precisaria justificar algumas coisas, mas depois na ordem do dia eu vou falar então. Obrigado. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado, os mesmos irão para a ordem do dia da sessão para serem discutidos e votados. Ata da Comissão de Saúde, Educação, Higiene, Assistência Social, Cultura, Recreação, Legislação e Redação. No dia 25 do mês de novembro do ano de 2019, reuniram-se às 19h30 na sede da Câmara Municipal de Itapuí os vereadores integrantes da Comissão de Saúde, Higiene, Assistência Social, Cultura, Recreação, Legislação e Redação, na forma prevista no artigo 33 do Regime Interno da Câmara Municipal. Iniciados os trabalhos, verificou-se a presença dos vereadores Antônio Donizete Duarte, José Roberto Gonçalves Meira e Gilson Sebastião. Abertos os trabalhos, passou-se a analisar o projeto de lei complementar número 24/2019, de autoria do senhor Prefeito Municipal, e que se trata do regime jurídico dos servidores públicos de Itapuí e do estatuto dos mesmos. Discutido o projeto, a comissão verificou-se que há diversos erros de digitação,
relativos principalmente às palavras emendadas, sem espaço e a alguns erros de formatação de parágrafos. Assim, deliberou a comissão em apresentar emendas para que, na redação final, se faça a correção desses erros materiais, sem qualquer mudança no texto ou em seu sentido. Passou-se, após analisar o projeto de lei complementar número 25/2019, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui a lei orgânica da Procuradoria Jurídica do município de Itapuí. Discutido o projeto, a comissão verificou que há diversos erros de numeração de incisos e de artigos, além da falta de menção de expressão capítulo, antes do início de 2 destes. Assim, deliberou a comissão em apresentar emendas para que a redação final se faça a correção desses erros materiais, sem qualquer mudança no texto ou em seu sentido. Não havendo mais nada a se discutir, declarou-se encerrada a presente reunião, mandando-se lavrar a presente ata que vai assinada pelos presentes. Antônio Donizete Avante, presidente. José Roberto Gonçalves Meira, membro da comissão. E Gilson Sebastião, membro da comissão. Consulta a casa sobre parecer favorável da comissão em relação aos presentes projetos. Corrigindo até o presidente. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado, os mesmos irão para a ordem do dia da sessão para serem discutidos e votados. Terminadas as matérias do expediente, passamos para a ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária número 40/2019, de 11 de novembro de 2019. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para celebrar parcelamento junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, pela cobrança de uso de recursos hídricos e da outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, em discussão única. Projeto de Lei número 41, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa de Incentivo à Implantação de Hortas Comunitárias e Compostagem no município de Itapuí. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, em discussão única. Projeto de Lei número 40, ordinária, projeto de Lei Ordinária número 42, de 22 de novembro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber área de terra em dação em pagamento. Em discussão, com a palavra, o nobre vereador Luiz Pierazzo. Boa noite a todos. Senhora Presidente, a respeito desse projeto de ordinário número 42, tenho que destacar aqui o empenho do prefeito municipal em estar junto ao proprietário desta área, a luta que foi para conseguir chegar onde chegamos hoje. Nesta casa, aprovando esse projeto, onde aí, várias famílias vão ter acesso às suas casas populares. Esse projeto aqui, a gente tem que agradecer muito ao Toninho pelo empenho, pela dedicação de ser o administrador do nosso município, e o Simão também, que entendeu as prioridades que ele também necessita de ter de urgência em estar acertando essa dívida com o município. Então, a gente tem que destacar, assim, o empenho do Toninho, que várias vezes foi até São Paulo, reuniões,
né, e até discussões, mas, graças a Deus, chegou aí ao fim, né, onde o proprietário da área agora vai seguir a sua vida e o município segue a dela, oferecendo esses lotes aí que o município vai adquirir para ser construído mais casas, mais moradias aos nossos munícipes. Casas que estamos aí necessitando para que a demanda seja aí, diminuída, né? E também com essas que vão ser construídas aí o ano que vem, vai ser muito bom para o município. Tá bom? Muito obrigado. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Requerimento 030/2019. Requeiro, ouvido a casa e dispensadas as formalidades legais, seja oficiado ao senhor diretor do Departamento de Estrada e Rodagens, DR, solicitando que sejam feitos os devidos reparos na vicinal Alberto Massoni, tendo em vista que já existem pontos com problema. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019, Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, vereadora, Antônio Donizete Duarte, vereador, e Ana Lúcia Polito, vereadora. Em discussão, com a palavra, o nobre vereador Luiz Pierazzo. Senhora presidente, é uma pena mesmo que esse requerimento venha para esta sessão, né? Porque a gente acabou de reformar essa pista aí, com grande sacrifício, e, infelizmente, esses caminhões com esses pesos abusivos estão destruindo tudo, né? É uma pena mesmo a gente ver um trabalho que começou lá atrás e foi finalizado agora, junto com o deputado aí, Madalena, que teve aí participação muito importante para a gente conseguir esse recap. E a gente passando agora a ver, né, esses buracos aí que estão se formando na pista. É uma pena. Mas eu também gostaria que todos os vereadores assinassem junto esse requerimento, se for permitido pelos 3 nobres colegas. Muito obrigado. Com a palavra, a nobre vereadora Rita Xavier. Boa noite novamente. Eu, antes de começar a sessão, eu pedi ao senhor, nosso jurídico, né, que colocasse o nome de todos. E eu gostaria que todos assinassem, porque é de extrema importância, porque quanto tempo faz que teve esse recap aí, e já foi pedido, o prefeito já falou que já pediu para a empresa. Então, agora cabe a gente pedir ao DR para poder estar vendo e fiscalizando isso junto com a gente, tá bom? Muito obrigada. Com a palavra, nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Assim, só pegando o gancho desse requerimento, eu acredito que tenha garantia do serviço, né? Exigir deles que eles assumam aquilo que não ficou bem feito, né, porque foi pago para eles o serviço, então eu assino junto e vejo que é necessário antes que afunde mais. Se começar a chover bastante mesmo, que passa caminhão pesado, acho que vai ser pior. Então eu estou de acordo sim do requerimento e assinarei junto se as pessoas que estão relacionadas aqui permitirem. Muito obrigado. Eu também só quero deixar a minha palavra aqui. Eu acho que todos nós devemos assinar juntos, sim, esse requerimento. Eu já havia feito uma outra vez. Nós sabemos que existe aí um jogo de empurra-empurra entre a empresa e o DR, mas nós não temos nada com isso, né? Esse asfalto foi feito, a empresa recebeu, e quem tem agora que fazer o DR, se é a parte dele, nós estamos aqui para fiscalizar e cobrar, que a gente tem, né, foi muito difícil para a gente conseguir tudo isso. Bem lembrado aí o nobre vereador que antecedeu falou do deputado, do Ricardo Madalena, que deu uma força para nós, né? Eu mesmo estive lá no DR junto com o senhor prefeito, para a gente implorando esse asfalto. E aí a gente fez o nosso trabalho e agora é nosso dever estar aí fiscalizando e eles têm que manter. Inclusive, a gente tinha aí uma
uma proposta de que parece que a empresa que assumisse o pedágio ia assumir as vicinais também, mas até agora a gente não obteve nenhuma resposta. Eu acho que isso também seria justo, porque nós pagamos pedágio, se a gente tem que ir até a cidade de Bauru, como nós necessitamos bastante de Bauru, a gente usa, paga o pedágio, e nada mais justo que eles também manterem a nossa vicinal. Então, vamos brigar por isso, vamos estar aí cobrando sempre, que é para o bem do nosso município. Em discussão e em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em discussão única. Tem. Quantas tem? 20? Emenda 02/2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar 24/2019. Altera a redação do parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 1º do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo único. Com o vigor desta lei, todos os servidores da Prefeitura Municipal de Itapuí passam a ser regidos por esse estatuto. Justificativa. A instituição de um regime jurídico único aos servidores da Prefeitura Municipal e sua vigência já são pressupostos para aplicação imediata de seus termos, sendo dispensável a expressão automaticamente, contida no projeto de lei complementar 24/2019. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora, Antônio Donizete Duarte, vereador, Antônio Donizete Avante, vereador, Gabriel Belarmino D'Amico Souto, vereador, Gilson Sebastião, vereador, José Roberto Gonçalves Meira, vereador, Luiz Carlos Pierazzo, vereador, Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, vereadora, Evandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 03/2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Altera a redação do inciso 4º do artigo 73 e o inciso 2º do artigo 102 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O inciso 4º do artigo 73 do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a ter a seguinte redação. Luto pelo falecimento de parente até o 2º grau civil, bem como padrasto, madrasta, genros e nora, até 2 dias consecutivos. Artigo 2º. O inciso 2º do artigo 102 do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a ter a seguinte redação. Faltar ao serviço até 2 dias consecutivos, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens, no caso de morte de parentes até 2º grau, bem como padrasto, madrasta, genro e noras. Justificativa. A previsão de faltas aos serviços pelo motivo de luto no projeto inicialmente apresentado deixou de contemplar, ao vosso ver, participantes da unidade familiar, bem como padrasto, madrasta, genro e noras, razão pela qual se propõe esta emenda ao projeto de lei número complementar 24/2019.
Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Souto, vereador. Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Ivandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado a presente emenda por unanimidade. Emenda 4, 2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 24, 2019. Altera a redação do artigo 83 do projeto de lei complementar de 24 de 2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O artigo 83 do projeto de lei complementar número 24 de 2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 83. O adicional por tempo de serviço é atribuído ao servidor público por quinquênio de tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, à razão de 5% sobre seu vencimento básico. Justificativa. O artigo 83 do projeto de lei complementar número 24, 2019, prevê o pagamento de adicional por tempo de serviço, conhecido como quinquênio, porém não trouxe em sua redação o valor percentual a que o servidor teria direito, razão pela qual se faz necessária a presente emenda. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Souto, vereador. Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Ivandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado a presente emenda por unanimidade. Emenda 05/2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Altera a redação do artigo 90 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O artigo 90 do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a ter a seguinte redação. Artigo 90. Os servidores que trabalharem em atividade ou operações perigosas que, por sua natureza ou método de trabalho, implique risco acentuado em virtude de exposições permanentes do trabalhador a inflamáveis, explosivo, energia elétrica ou radiação ionizantes, bem como a roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal patrimonial, na forma da norma regulamentadora número 16, do Ministério do Trabalho, faz jus um adicional de 30% sobre o vencimento base. Justificativa. O artigo 90 do projeto de lei complementar número 24/2019 prevê o pagamento de adicional de periculosidade na forma de norma regulamentadora número 16, do Ministério do Trabalho, porém deixou de constar em sua redação os profissionais sujeitos a risco da violência, como previsto no anexo 3 da norma regulamentadora em questão, razão pela qual se faz necessária a presente emenda. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Souto, vereador. Gilson Sebastião, vereador.
José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Ivandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 06/2019. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 98 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda aditiva. Artigo 1º. Acrescenta-se o parágrafo único ao artigo 98 do projeto de lei complementar número 24/2019, com a seguinte redação. Parágrafo único. Os servidores exonerados através do processo disciplinar por cometimento de falta grave não farão jus ao recebimento do 13º ou gratificação natalina proporcional. Justificativa. O pagamento do 13º salário ou gratificação natalina encontra-se disposto na Lei Federal nº 4090/62, em que seu artigo 3º exclui os demitidos sob a alegação de justa causa o direito à percepção de tal benefício. Tal disposto também está expresso no Decreto Federal 57.155/1965, artigo 7º, razão pela qual se faz necessária a presente emenda para adequação legislativa. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019. Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador. Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Antônio Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Não, assina. Só não vota. Aprovada a presente emenda pela maioria, 8-1. Discute. Não é de agora, 1965, vê aí. Você vai contra. Emenda 07/2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Altera a redação do inciso 1º do parágrafo 102 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O inciso 1º do artigo 102 do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a ter a seguinte redação. Faltar ao serviço até 8 dias consecutivos, sem prejuízo do vencimento e demais vantagens por motivo de casamento ou de luto pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, irmãos ou filhos, inclusive natimorto. Justificativa. A previsão de ausência do trabalho pelo casamento ou luto já está contida anteriormente no artigo 73, inciso 2 e 3º do projeto de lei complementar 24/2019. Porém, na redação do inciso 1º do artigo 102, foi omitida a ausência em razão do falecimento do companheiro, contido no inciso 3º do artigo 73, razão pela qual se faz necessário a presente emenda para adequação legislativa. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019. Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador.
Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Vandir Donizete Viaro, vereador. Discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 08/2019. Emenda aditiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Acresce o artigo 109 ao projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinado propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda aditiva. Artigo 1º. Inclui no artigo 109 ao projeto de lei complementar número 24/2019 com a seguinte redação. Artigo 109. Os membros de uma mesma família que seja servidores públicos do município de Itapuí terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim desejarem, e se disto não resultar em prejuízo para o serviço público. Justificativa. Inicialmente, vê-se que o projeto de lei complementar houve um erro na numeração do artigo, onde foi omitido o artigo 109, razão pela qual se permite sua inclusão nesta oportunidade. Como o referido artigo encontra-se no capítulo das férias, e havendo necessidade de se prever a possibilidade de gozo simultâneo de férias por membros da mesma família, onde ambos sejam servidores públicos do município de Itapuí, se faz a presente emenda para adequação legislativa. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Souto, vereador. Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Ivandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 09/2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Altera a redação do parágrafo 3º do artigo 116 e o caput do artigo 117 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinado propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O parágrafo 3º do artigo 116 do projeto de lei número 24/2019 passa a ter a seguinte redação. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, a servidora terá direito à percepção da licença nos moldes do regime geral da Previdência Social. Artigo 2º. O caput do artigo 117 do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a ter a seguinte redação. A servidora que adotar ou obtiver guarda do judicial de criança de até 12 anos de idade incompletos será concedida a licença maternidade 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração para assistência da criança. Artigo 3º. O parágrafo único do artigo 117 permanece inalterado. Justificativa. Durante o período de gestação, muitas dúvidas e temores sobre a maternidade e paternidade surgem, mas ao longo de 9 meses, os pais têm a oportunidade e se preparam para receber o bebê. Eles imaginam como vai ser o filho e aguardam ansiosamente o momento em que vão tê-los nos braços. Mas o sonho pode se tornar pesadelo quando os pais recebem a notícia de que tal filho nasceu morto ou natimorto. De acordo com o artigo 294 da Instrução Normativa 45 do Instituto Nacional
de Seguro Social do INSS, um bebê é classificado como natimorto quando o feto morre dentro do útero da mãe ou durante o parto após a 23ª semana de gestação. De acordo com o INSS, a mulher que deu à luz a um bebê natimorto com mais de 23 semanas de gestação tem direito ao salário de maternidade conforme o artigo 343, inciso 5º da Instituição Normativa número 77/2015. Com a finalidade de se preservar também estas servidoras que passam por situações tão difíceis, é que apresentamos esta emenda para que a mesma tenha o mesmo direito, licença maternidade prevista no regime geral da Previdência Social, a fim de se restabelecer antes de retornar ao exercício do servidor público. Quanto à servidora adotante, entendemos ter ela o mesmo direito da servidora gestante, alterando o prazo concedido no projeto inicial para 180 dias, o mesmo prazo concedido à gestante. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador. Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souto de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Ivandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Belarmino D'Amico Soto. Obrigado, presidente. É assim, eu fiquei um pouco em dúvida com isso aqui, com essa colocação, porque aqui na nossa emenda foi posto a servidora que adotar ou obter guarda judicial da criança de até 12 anos de idade incompletos será concedido licença maternidade de 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração para assistência da criança. Aí depois tem o artigo 3º, o artigo 3º permanece único. O artigo único fala assim: a licença maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda. Tudo bem. Mas agora aqui na justificativa, está aqui falando do natimorto. O que eu não entendi direito? Está mal expressado alguma coisa? Né? Porque aqui, inclusive, onde nós fizemos essa emenda, está a servidora que adotar ou estiver em guarda judicial de criança de até 12 anos de idade incompleto, será concedida licença maternidade de 120. Estou entendendo, foi para 180. Isso é bom, né, para assistência da criança. Mas aqui na justificativa, por que assim que o doutor, nosso jurídico, usou assim, essa justificação do natimorto? Obrigado. A descrição do natimorto está na instrução normativa do INSS, tá? Então você vem dali. O objetivo principal do projeto, da emenda, era nós concedermos benefício a essa gestante que perdeu a criança, tá? Como também no capítulo de gestante diz sobre 120 para 180 dias, e foi estendido. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 10/2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Altera a redação do inciso 7º do artigo 140 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O inciso
7º do artigo 140 do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a ter a seguinte redação: 7º, residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado, quando necessário ao exercício de suas funções. Justificativa. O Código Civil Brasileiro prevê, em seu artigo 76, que o domicílio do servidor público deve ser o local onde exerce suas funções. Porém, o artigo 71 do mesmo diploma legal dispõe que, se a pessoa tiver diversas residências, qualquer uma delas pode ser considerada como sua residência. Assim, a alteração se faz necessária para resguardar o direito daqueles servidores que, embora exerçam suas atividades no município, tenham domicílios também em outras localidades, sendo exigido o domicílio no município somente quando necessário para o exercício de suas funções. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador. Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Evandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 11/2019. Emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Suprime-se o inciso 4º do artigo 159 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda supressiva. Artigo 1º. Suprime-se o inciso 4º do artigo 159 do projeto de lei complementar número 24/2019. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019. Ana Lúcia Polito, vereadora. Antônio Donizete Duarte, vereador. Aparecido Donizete Avante, vereador. Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador. Gilson Sebastião, vereador. José Roberto Gonçalves Meira, vereador. Luiz Carlos Perazzo, vereador. Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, vereadora. Evandir Donizete Viaro, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Com a palavra, nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Só para ler assim que eu estou acompanhando aqui, esse capítulo 4 do artigo 159, que foi suprimido, fala assim: das faltas previstas em lei específica como infração penal, no mesmo prazo correspondente à prescrição da punibilidade da esfera penal. Por que foi tirado isso, doutor? Eles tiraram de lá, o senhor falou, né? Porque está errado a colocação ou porque isso já encaixa em outro dizer do nosso projeto? Porque prescreve em 5 anos, né? Beleza. Obrigado. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 12/2019. Emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 24/2019. Altera a redação do caput do artigo 240 do projeto de lei complementar número 24/2019 e dá outras providências. Os vereadores abaixo nomeados e assinados propõem ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda substitutiva. Artigo 1º. O caput do artigo 240 do projeto de lei complementar número 24/2019 passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 240. Para fins de cumprimento de disposto do artigo 63, inciso 5 deste Estatuto, os servidores públicos municipais observarão as seguintes regras de transição. Artigo 2º. Os demais incisos e os parágrafos únicos do artigo 240 permanecerão inalterados. Justificativa. A presente emenda tem a finalidade de corrigir erro material na redação do projeto de lei complementar, que constou erroneamente o artigo 61, inciso 5º, ao invés do artigo 63, inciso 5º. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2019, Ana Lúcia Papolito, vereadora, Antônio Donizete Duarte, vereador, Aparecido Donizete Avante, vereador, Gabriel Belarmino D'Amico Soto, vereador, Gilson Sebastião, vereador, José Roberto Gonçalves Meira, vereador, Luiz Carlos Perazzo, vereador, Rita de Cássia Souza de Oliveira Silva Xavier, vereadora, e Evandir Donizete Viário, vereador. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 13/2019. Emenda de redação do projeto de lei complementar número 24/2019. A Comissão de Saúde, Educação, Higiene, Assistência Social, Cultura, Recreação, Legislação e Redação propõe ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda de redação. Artigo 1º. Fica adequabilidade à técnica legislativa a redação final do projeto de lei complementar número 24/2019 será retificada para a correção dos erros de digitação no que concerne a falta de espaço entre palavras e formatações de parágrafos. Justificativa. Em análise ao projeto de lei complementar número 24/2019, verificou-se a existência de erros de formatação no texto original, com algumas palavras digitadas sem espaço entre elas, bem como alguns parágrafos sem a devida formatação. Assim, apresenta a emenda visa a autorização legislativa para a correção desses erros materiais e de digitação, sem qualquer alteração no projeto, somente inclusão de eventuais emendas aprovadas pelo Legislativo, antes da remessa do autógrafo final do Poder Executivo. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019, Aparecido Donizete Avante, vereador, presidente da Comissão de Saúde, Educação, Higiene, Assistência Social, Cultura, Recreação, Legislação e Redação. José Roberto Gonçalves Meira, vereador e membro da comissão. Gilson Sebastião, vereador e membro da comissão. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Emenda 14/2019. Emenda de redação ao projeto de lei complementar número 25/2019. A Comissão de Saúde, Educação, Higiene, Assistência Social, Cultural, Recreação, Legislativa e Redação propõe ao douto plenário para apreciação e votação o seguinte projeto de emenda de redação. Artigo 1º. Para adequabilidade à técnica legislativa e considerando o erro material encontrado na numeração dos incisos 14º e 15º do artigo 8º do projeto de lei complementar número 25/2019, os mesmos passam a ser numerados da seguinte forma. Primeiro, onde se lê 14º, lê-se 13º. Onde se lê 15º, lê-se 14º. Artigo 2º. Para adequabilidade à técnica legislativa e considerando o erro material encontrado nas numerações do artigo 12 a 19, onde não existe o artigo 11 e o artigo 19, está repetido, os mesmos passam a ser numerados da seguinte forma. Primeiro, onde se lê artigo 12,
leia-se artigo 11, onde se lê artigo 13º, 13, lê-se artigo 12. Onde se lê artigo 14, lê artigo 13. Onde se lê artigo 15, leia-se artigo 14. Onde se lê artigo 16, leia-se artigo 15. Onde se lê artigo 17, leia-se artigo 16. Onde se lê artigo 18, leia-se artigo 17. Onde se lê artigo 19, leia-se artigo 18. Artigo 3º. Para adequabilidade à técnica legislativa e considerando que as leis são divididas por partes, livros, títulos, capítulos e seções, na forma do disposto do inciso 5º do artigo 86 do regime interno da Câmara Municipal de Itapuí, onde se lê no projeto de lei complementar número 25, 2019, das verbas honorárias e de sucumbências. Insira-se antes do mesmo a menção do capítulo 6º, iniciando-se no mesmo pelo artigo 19. Artigo 4º. Para adequabilidade à técnica legislativa e considerando que as leis são divididas por partes, livros, títulos, capítulos e seções, na forma do dispositivo do artigo 5º do artigo 86 do regime interno da Câmara Municipal de Itapuí, onde se lê no projeto de lei complementar, número 25, 2019, das disposições gerais e finais. Insira-se antes do mesmo a menção do capítulo 7º, iniciando o mesmo pelo artigo 20. Artigo 5º. Para adequação às técnicas legislativas e considerando o erro material encontrado na numeração do artigo 3º a 8º, do artigo 17, alterado para artigo 16, conforme o artigo 2º desta emenda de redação. Os mesmos passam a ser numerados da seguinte forma. Primeiro, onde se lê terceiro, leia-se segundo. Onde se lê quarto, leia-se terceiro. Onde se lê quinto, leia-se quarto. Onde se lê sétimo, leia-se quinto. Quinto, onde se lê 18º, lê 16º. Lê sexto. Onde lê 8º, lê sexto. Justificação. Em análise ao projeto de lei complementar número 25 de 2019, verificou a existência de erros na numeração de artigos e incisos, bem como na falta de inclusão de expressão, capítulo, antes do início de alguns deles. Assim, a presente emenda visa a autorização legislativa para a correção desses erros materiais, sem qualquer alteração no projeto, somente a inclusão de eventuais emendas aprovadas pelo Legislativo, antes da remessa do autógrafo final do Poder Executivo. Sala das Sessões, 25 de novembro de 2019, Aparecido Donizete Avante, vereador e presidente da Comissão de Saúde, Educação, Higiene e Assistência Social, Cultura, Recreação, Legislação e Redação. E José Roberto Gonçalves Meira, vereador e membro da comissão. Gilson Sebastião, vereador e membro da comissão. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a presente emenda por unanimidade. Projeto de Lei Complementar número 24, de 30 de outubro de 2019. Institui o regime estatutário como regime jurídico único dos servidores públicos da administração pública municipal direta, das autarquias e fundações públicas. Dispõe sobre o Estatuto da Prefeitura Municipal de Itapuí e da outras providências correlatas. Em discussão, em votação. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Soto. Obrigado, presidente. Esse projeto é meio complicado para votar, né? Nós estamos aqui meio com o pé em duas canoas. Eu vi aqui o meu amigo Gilson aqui meio indignado aí com uma lei aí que nós fizemos uma emenda, tirando alguns direitos, mas é uma lei federal, que é assim que funciona, se for mandado embora por justa causa, a pessoa não tem direito
13º. Enfim, tudo está meio assim. Nós estivemos reunidos no dia 22, sexta-feira, no dia 22, porque marcamos para hoje, pulando 3 semanas, porque no dia 19 teria uma reunião lá no Congresso para resolver a respeito dos aposentados, que é uma das coisas que está pegando bastante no meu voto. Aí, o nosso jurídico tirou aqui do Diário Oficial da União que já tinha acontecido, porque no dia 19 eu procurei tanto e não achei essa votação, não consegui, ele falou que tinha. E aí tem aqui uma lei que foi aprovada que fala assim, ó, aposentadoria concedida com a utilidade de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, isso quer dizer que foi resolvido que os aposentados quebra o vínculo. Mas aí eu estive lendo, que eu li bastante todo esse monte de papel que eu gosto de ler quando eu tenho tempo, quando a vista ainda deixa, né? Aí eu estive vendo lá no âmbito da União, aos 62 anos de idade esse mulher, e aos 65 anos de idade esse homem, no âmbito do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições de leis orgânicas, observando o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Aí tudo bem, então quer dizer que a nossa idade agora está difícil para aposentar. Agora são 65 e 62. Aí depois, vendo aqui no nosso estatuto aqui, o nosso estatuto está falando assim. No capítulo 10 da aposentadoria. Ao completar 75 anos de idade, o servidor será encaminhado ao Instituto Nacional de Previdência Social para que seja avaliada a possibilidade de ser aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Então eu estou vendo assim que as governanças estão pondo em nós aí um tipo de uma escravidão, né? Porque não é possível que uma pessoa, um servidor, vai trabalhar até 75 anos. Né? Mas aí essa mudança aí também na Previdência sobrou para nós, os trabalhadores. Sobrou para nós, os trabalhadores. Os servidores que já tiveram completado 75 anos de idade e não se encontrarem aposentados na data de entrada de vigência dessa lei, será encaminhado ao Instituto Nacional de Previdência Social em conformidade com o previsto no caput desse artigo. Os servidores que já tiveram completado 75 anos de idade e já se encontram aposentados na data da entrada da vigência dessa lei, terão seu vínculo com a administração pública encerrada, observada a regra de transição prevista no título 7 desse estatuto. Aí esse estatuto nós também conversamos no dia 22, né? Nós já conversamos também no dia 22 que as pessoas que estão aposentadas, né? Você acha que vai trabalhar mais 2 anos, você falou que era 2016, se for 2016 é 1, se for 2017 é 2 anos. Aí falamos da Rita também, que já está prestes a se aposentar, né? Toda essa mudança. Então, fala assim, se fala tanta coisa, e aí depois de ler tudo isso, eu fui ver que a data que foi emitido esse Diário Oficial da União, que nós esperávamos para o dia 19, foi dia 13 de novembro. Então, eu não sei se eles adiantaram, né? Eu não sei o que aconteceu, se vai ter mais alguma resolução a respeito dos aposentados.
Eu não sei, porque eu estou pensando muito nos aposentados. Até porque o fundo de garantia, que também que era outra dúvida que pegava para o meu voto, eu já fui convencido, né? Eu já fui convencido, o doutor Pedro me ajudou nisso, foi fácil de me convencer, porque funcionário público não é mandado embora sem justa causa. Sem justa causa. Então, quer dizer, não se paga 40%, porque quando você é demitido por justa causa, você perde, inclusive, os 40% a quem eu questionava muito. Então, é uma coisa que a gente vai entrando de novo, né? Parece que sendo escravo do sistema. Eu percebo isso, está ficando difícil para quem tem direito adquirido, para ter direito adquirido, e nós estamos perdendo todos os direitos. Estamos perdendo todos os direitos. E aí eu vi aqui também nesse papel, que tem muita coisa para se ler, nem sei se eu vou achar aqui, porque são tantas páginas, que fala daqueles 3 anos que as pessoas, que os funcionários concursados ficam, que eles ficam para serem avaliados. É outra coisa que eu fico meio com o pé atrás, porque quem vai avaliar, né? Quem vai avaliar? Ah, vai ser alguém do RH, um superior dele e uma outra pessoa comum. É meio vago. É meio vago essa estágio probatório, está aqui. Então eu falo assim, é outra coisa que eu estou vendo que os funcionários eles estão mesmo assim numa situação difícil, delicada até. Porque se eles não forem bons funcionários, eles estão ferrados, desculpa a expressão. Agora fala aqui também dos professores que se aposentam com menos 5 anos. Então eles podem se aposentar também. Alguém está aposentado, alguém gostaria de trabalhar mais. E também vão ser afastadas. Então são muitas coisas que tem ainda aqui que a gente precisaria entender melhor, né, que poderia se explicar melhor. E eu fico muito em dúvida isso aí, o precatório, estágio precatório, é complicado. Aí fala-se também da licença, né? Como chama? Que a pessoa tem direito, depois de 5 anos e tal, mas se ele tiver uma falta que não justifique, ele perde o direito. Então vai ficando assim, meio enquadrado, né? Eu vejo assim que os funcionários públicos estão meio enquadrados assim, que se escorregar numa casca de banana, eles perdem os direitos deles, né? Então nós temos que votar esse projeto e ele é complicado. É uma lei federal, não sei, eu vou ainda procurar saber, porque nós não precisamos dar a resposta definitiva a respeito desse nosso projeto. Porque ele é bem complexo, eu espero... E até questiono, né, a presidente, se todas essas emendas vão ser aceitas pelo prefeito, pelo executivo, ou ele vai tendo que rever para depois dar uma resposta se acatará nossas emendas que nós aprovamos. Né? Então, se ele vai aceitar, porque agradeço também ao doutor Pedro, que foram umas emendas que ele deu uma alerta que melhorou bastante para os funcionários. Então... eu vejo que tinha bastante coisa que podia ter sido melhor, que foi elaborado para o melhor do funcionário. Mas tivemos aí 10 emendas nossas e uma que foi suprimido lá um projeto, lá um item, lá um artigo, por não precisar estar relacionado. Então, por todas essas razões, se tem que votar, hoje eu me abstenho de votar ainda. Vou procurar saber ainda de todas essas leis, como é que funciona, adiantou a data, como é que vai ser. Aqui é onde está o Diário Oficial da União, não fala se já é
imediatamente, né, o rompimento de vínculo dos aposentados. Eu que gostaria ainda, mas eu prometo de pensar com muito carinho até a próxima sessão, onde nós temos que definir exatamente tudo isso. Tá bom? Muito obrigado, presidente, e a todos. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Pierazzo. Senhora presidente, tem algumas coisas que o vereador comentou, né? E no dia 22, nós estivemos aqui reunidos e todas as questões de dúvidas a gente teve junto com o jurídico, dúvidas tivemos com o jurídico do Executivo. Então não ficou dúvidas. O projeto ele está bem elaborado, né? Falando sobre o saque do fundo de garantia. Já existe, em Guarulhos, passou para o regime único lá também. E lá são 14 mil funcionários. Cada um de nós aqui temos a cópia aí no WhatsApp. Como vai ser pago esse fundo, como vão recolher esse fundo de garantia, né? Os funcionários vão receber. É através do alvará. Aqui o Ministério do Trabalho está acompanhando também, né? E a gente acredita que vai ser liberado um alvará para que esse saque de fundo de garantia aconteça. O que alguns funcionários me perguntaram hoje, vai ter que entrar com uma ação na Justiça? Nós vamos ter que perder 30%? Não, não vai ter que perder 30%. Nenhum município que fez o estatuto, que mudou de regime, que unificou o regime, teve que o funcionário teve que perder os 30% que é do advogado. Não precisa disso, né? Do estágio probatório que ele falou, o estágio probatório já existe. E agora ele está melhorado, porque estava na situação... A gente tem um projeto de lei parado aqui na casa, que é sobre o estágio probatório. E quando se fala do estágio probatório, o funcionário só perde o emprego se ele for ruim. Quando a gente fala de funcionário público, primeira coisa que a gente pensa, passei no concurso, estou efetivado, estou aposentado. Essa maneira de pensar ficou lá atrás. Do jeito que a gente vê a mudança no dia a dia, a gente tem que perceber que o funcionário que é bom para o município, ele jamais vai perder o emprego. Não precisa ser perseguido dentro do seu setor, ele não vai ser perseguido. Porque o prefeito ele fica 4 anos. O funcionário ele fica até se aposentar, mas ele tem que se doar também, ele tem que ter a participação dele dentro do trabalho, porque é o munícipe que está pagando o salário dele. E quando a gente fala em munícipe que está pagando o salário nosso, como servidores hoje, a gente tem que se doar, sim, para aquele trabalho que a gente está desenvolvendo no dia a dia. Do mais baixo ao mais alto, isso aí é dever de todos, isso é na empresa privada, na empresa... Então, eu acho que o estágio probatório, ele é, sim, bom e está muito elaborado nesse estatuto. As faltas que ele citou também. No estatuto, já tem 6 abonadas no ano. Você pode faltar 6 dias. E depois das 6 abonadas, você pode faltar até 30 dias injustificáveis, que você não perde a licença-prêmio. E quando você tiver uma virose, pegar uma doença, ou quebrou uma perna, o que vai acontecer? Nós vamos parar de contar, e quando você voltar, aí começa a contar de novo 5 anos para você ter a licença-prêmio. Isso aqui foi explicado para todos, né? Então, as dúvidas que a gente tem são dúvidas que a gente quer se abster do voto porque a gente quer, porque a gente é contra, porque a gente não concorda com algumas coisas. E eu concordo com o vereador. Olha, eu vou me abster do voto porque eu preciso me informar mais. Agora, a informação que todos aqui precisam, a gente já teve. Agora, se quer buscar mais, se quer se informar mais, é um direito de cada um de vocês. Mas o projeto, ele está excelente. Nós estamos mudando aqui, unificando uma coisa que os funcionários que são CLT, eles não têm direito. Agora eles vão ter o direito adquirido, garantido por lei. É isso que a gente tem que
votar. Não é votar para o funcionário, é votar para o nosso município, porque nós moramos no município. Então é interessante a gente estar discutindo sim o projeto, respeitando o voto de cada um. E sobre os funcionários públicos, o que a gente fala para eles que são aposentados? A lei está aí, a PEC foi aprovada. Agora, quando vai ser desligado? Pode ser amanhã, pode ser o mês que vem. Agora, a gente não pode ficar também se escondendo toda hora atrás de um voto, porque o voto é importante, o projeto é polêmico, nós temos que votar o projeto. E já veio bastante projeto polêmico para casa, e a gente votou o projeto e não tivemos problema nenhum em votar o projeto, porque é projeto que vem com lei federal, nós temos respaldo da lei para isso. Tá? Então, eu peço a cada um de vocês, analisem o voto, vê com carinho esse projeto, porque nós estamos ajudando aí 330 funcionários que não têm direito a triênio, quinquênio, sexta parte, e agora eles vão ter. Obrigado. Só respondendo aí a questão do vereador que antecedeu, claro que nós temos ainda, né, a aprovação do Executivo quanto às emendas. Mas, como eu disse na última sessão, a gente teria ali um tempo hábil, né, para estar estudando o projeto. Né? Nós tínhamos recebido o projeto na sexta-feira e a sessão na segunda. A gente teve o final de semana. Como eu disse, era um projeto bem extenso. A gente teria que ter bastante tempo para ficar. E era só deliberação do projeto. E nós tivemos ainda adiado uma sessão, né? Uma semana, para poder esperar aí a votação da PEC. Então, nós tivemos o jurídico da própria prefeitura aí tirando as nossas dúvidas, e eu fiz a minha leitura minuciosamente, grifando tudo aquilo que eu tinha dúvida. Sentamos eu e o doutor Pedro, fizemos todas as emendas juntos, tiramos todas as dúvidas, né? Fomos buscar todas as leis onde a gente podia estar aí com dúvidas, e por isso nós fizemos todas essas emendas. E acho que, assim, tudo para estar melhorando esse projeto. Nós não estamos aqui para querer ferrar com a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Nós também já tivemos alerta do Tribunal de Contas. Não pode estar com esses dois regimes. Tem que ser escolhido um regime, né, seletista e estatutário. Ah, mas por que o estatutário? Porque dentro do estatutário tem muitos benefícios em que o seletista não tem e está recebendo. Ou seja, está errado, por isso nós estamos sendo cobrados. O tribunal está apontando por conta de estar pagando coisas que não devem ao seletista. Então, nós estamos fazendo isso para melhorar, né, para acertar a vida do funcionário. Não, ninguém está aqui para brincar, né, com nenhuma lei, não. Nós estamos tudo dentro da lei, estamos cumprindo o nosso papel. Cada um é livre, né? A escolha é de cada um, o voto é de cada um, mas nós estamos aqui para fazer o melhor. E a gente sabe que desde 2013, né, o prefeito já sabia, né, dessa escolha, já tinha escolhido esse regime estatutário. Não veio dessa gestão. Essa escolha já foi feita lá em 2013. Só não foi aplicado, foi empurrado pela barriga, né, como se diz, para que, não vou perder o voto do funcionário público. E, no entanto, agindo de maneira errada. Então, nós estamos aqui para moralizar, para acertar mesmo a situação de todo mundo. E, realmente, não vejo nada de errado com o projeto. O projeto está bem colocado, né? Nós estivemos aí olhando todas as emendas, as falhas que tiveram, né, humano, alguns erros, mas nós estamos aí para fazer o melhor. E quanto às emendas, eu tenho certeza que o Executivo não vai se opor,
porque o que está sendo mandado não tem mexido na corporação do projeto, e sim só é ajustado. Então, não tem por que não ser aceitas. É só. Muito obrigada. Em discussão, em votação. Primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por 7 votos e 2 abstenções. Em primeira discussão e votação. Prefeito, projeto de lei complementar 25/2019, de 30 de outubro de 2019. Institui a lei orgânica da Procuradoria Jurídica do município de Itapuí, nos termos do artigo 76, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Em discussão, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação. Terminadas as matérias da ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra, o nobre vereador Gabriel Souto. Obrigado, presidente. Eu sei que é uma discussão, um falatório, mas precisamos pensar. Então, por falar de fundo de garantia, de saque de fundo de garantia, hoje eu recebi, né, foi mandado no nosso grupo, aí tinha lá, assim, até meio enfático, que não vai demorar 2 meses, né? Aí eu tive dando uma olhada, está aqui no meu celular, que eu deixo ele sempre desligado, do acordo lá que nós estamos usando como referência de Guarulhos. De Guarulhos. Lá o pessoal recebeu. Quem fez aniversário em janeiro, começou a receber dia 2 de setembro. E quem fez aniversário em dezembro, acabou de receber dia 22 de novembro, que foi sexta-feira. Setembro, outubro, novembro, deu 2 meses. Não mudou nada, deu 2 meses, certo? Para se receber o fundo de garantia. Mas isso não tem problema, que o pessoal recebe. O que eu questionava mais era a respeito dos 40%, que infelizmente, né, o funcionário público ele nunca é mandado embora sem justa causa. Então ele não tem direito mesmo, né? Não tem direito mesmo. Então eu me rendo, né? Eu me rendo com isso. Mas a respeito da demora, da tabelinha, o cronograma, deu 2 meses. Não fugiu daquilo que nós tínhamos falado, né? Deu 2 meses. Então aqui tem algumas coisas que vai ficar muito extenso, né? Mas quem sabe na próxima sessão a gente lê isso, que até acho que foi a nobre presidente que pediu para o nosso advogado providenciar o que muda em CLT e nosso projeto que está em votação. Então, é isso que eu tenho para dizer. É complicado, não quero arrumar uma guerra com ninguém, certo? Não estou questionando a nossa lei, estou questionando as leis federais, estou questionando essas decisões a respeito de previdência, que está sobrando para nós, para os mais pobres, para os que trabalham, para os que pagam imposto. Então, a gente precisa ver, mas eu vou pensar com carinho, sim, até a próxima sessão, certo? Porque eu gosto de votar pensando em tudo, certo? É lógico que se tem voto suficiente para aprovar. Mas eu não quero me valer disso. Eu quero justificar, procurar saber mais, até por causa dessa data
que era para o dia 19, e já no dia 13 já tinha, então quer dizer que foi adiantado. Eu não sei se tem mais alguma coisa para resolver, isso não ficou explicado. Então eu quero desejar uma boa noite a todos aqui, os que estão nos ouvindo, e que dê tudo certo, se Deus quiser. Obrigado. Palavra, nobre vereador Luiz Carlos Pierazzo. Ser bem breve aqui, senhora presidente. Só lembrando que foi muito importante a votação desse projeto 41, que é a respeito do município aí estar adquirindo essas terras. 42, né? Desculpa, doutor Pedro, obrigado. Adquirindo as terras aí a respeito daquela dívida do ex-prefeito. Só lembrando que a administração, o executivo, ele trabalhou muito para chegar até agora, até nesse projeto, para que se conclua, né, que a gente receba essas terras, e, como já foi dito, que vai ser de grande importância para o nosso município, porque a demanda que nós temos aí na falta de casas, nós vamos descobrir agora, a hora de começar a fazer as inscrições para essas casas de 69 que vai ser construída. Então, é pensando nisso que a administração vem trabalhando. E sobre esse projeto que acabou de ser votado em primeira discussão, a gente pede aqui o entendimento de todos, porque ninguém está perseguindo ninguém, mas é uma determinação judicial, o regime está misto, já vem aí se arrastando há vários anos. O que precisa unificar? E o que nós temos que fazer aqui nessa casa? É unificar esse regime para que seja legalizado. O funcionário público hoje ele está aí recebendo uma coisa que não é devido. E a gente sabe que todos os funcionários públicos têm a obrigação, eles trabalham, se dedicam no dia a dia. Tem hora que a gente fala uma coisa, fala outra, mas é pensando no município. E nós temos aqui hoje, pensando em votar para trazer a legalidade para esses funcionários. Todos vão receber e vão estar dentro da lei. Muito obrigado. Boa noite. Bom, eu gostaria também de agradecer o entendimento dos nobres vereadores sobre o projeto 42, que nós colocamos na pauta, que pedimos regime de urgência, que, como o nobre vereador que antecedeu disse, é um projeto de grande importância para a cidade, né, vai acertar aí ambas as partes, né, do ex-prefeito Simão, com a dívida aí que ele tem com o município. Então, para ele também está sendo, ele entendeu e achou, né, achamos um caminho correto de ser feito tudo isso, e vai ser bom para o município e também vai ser bom para ele. Então, agradecer vocês que entenderam aí, aceitaram ter colocado o projeto em votação na pauta de hoje, porque o prefeito tem urgência para resolver tudo isso. Só queria também fazer um agradecimento, né, ao nosso amigo aí Pilão, né, até ao meu irmão alemão, que tem feito um trabalho bonito lá na estrada da Santa Maria, né. Os munícipes de lá já estavam precisando dessas obras, então eles estão colocando as pedras, estão mexendo na estrada. Eu passei por lá e está ficando bonito. Então, olhando aí para os bairros de nossa cidade, né? Trabalha aí com esforço, com dedicação. Então, a gente tem que agradecer, né? Tanto os dois que eu citei e os outros que estão envolvidos também. Então, deixar aí o agradecimento para eles. Não havendo mais oradores inscritos para falar, declaro encerrada a presente sessão. Convido a todos para a próxima sessão, do dia 9 de dezembro de 2019. Desejo aqui meu boa noite. Vão com Deus. Deus nos acompanhe. Até mais. Muito obrigada.